O estado de equanimidade é o estado de bem-aventurança. A declaração nos Vedas, eu sou isso ou aquilo, é apenas um auxílio para obter equanimidade mental. Então é errado começar com uma meta, não é? Se há uma meta a ser alcançada, ela não pode ser permanente. A meta já deve estar lá. Nós buscamos chegar à meta com o ego, mas a meta existe antes do ego. O que há na meta é anterior até mesmo ao nosso nascimento, isto é, ao nascimento do ego. Porque existimos, o ego parece existir também. Se olharmos para o ser como o ego, então nos tornamos o ego. Se como a mente, nos tornamos a mente. Se como o corpo, nos tornamos o corpo. É o pensamento que constrói envoltórios de tantas maneiras. Verifica-se que a sombra sobre a água está tremendo. Alguém pode parar o tremor da sombra? Se ela parasse de tremer, você não notaria a água, mas apenas a luz. Da mesma forma, não tome conhecimento do ego e suas atividades, mas veja apenas a luz atrás. O ego é o pensamento eu. O verdadeiro eu é o ser. É um passo para a realização. A realização já está lá. O estado livre de pensamentos é o único estado real. Não existe uma ação como realização. Há alguém que não esteja realizando o ser? Alguém nega a sua própria existência? Falando de realização, ela implica dois eus. Aquele para realizar, o outro a ser realizado. Procura-se realizar o que ainda não está realizado. Uma vez que admitimos a nossa existência, como não conhecemos o nosso ser? Por causa dos pensamentos, a mente. Sim, é a mente que intervém e vela a nossa felicidade. Como sabemos que existimos? Se você disser, por causa do mundo à nossa volta, então como você sabe que você existia no sono profundo? Como se livrar da mente? É a mente que quer se matar? A mente não pode se matar. Então o seu trabalho é encontrar a verdadeira natureza da mente. Assim você saberá que não há mente. Quando o ser é procurado, a mente não está em lugar nenhum. Permanecendo no ser, não é preciso se preocupar com a mente. Como se livrar do medo? O que é medo? É apenas um pensamento. Se há algo além do ser, há motivos para temer. Quem vê algo externo? Primeiro surge o ego e vê os objetos como externos. Se o ego não surge, o ser existe sozinho e não há nada externo, pois alguma coisa externa a si mesma implica o observador interno. Buscando, não surgirá nenhuma dúvida, nem medo. Não apenas o medo, mas todos os outros pensamentos centrados em torno do ego desaparecerão juntamente com ele. Esse método é mais rápido que o habitual de cultivar as alegadas qualidades necessárias para a salvação? Sim, todas as más qualidades se centram no ego. Quando o ego se vai, a realização resulta por si só. Não há qualidades boas nem más no ser. O ser é livre de todas as qualidades. As qualidades pertencem à mente. O ser está além da qualidade. Se houver unidade, haverá também dualidade. O número 1 dá origem a outros números. A verdade não é uma nem duas, ela é como é. A dificuldade é estar no estado livre de pensamentos. Deixe o estado sem pensamentos para si próprio.
Não pense nele como pertencente a você. Quando você anda, você dá passos involuntariamente. Assim também acontece nas suas ações. Mas o estado livre de pensamentos não é afetado por suas ações. O que é discriminador em ação? O discernimento será automático, intuitivo. Então, só a intuição importa. A intuição também se desenvolve. Aqueles que descobriram grandes verdades o fizeram nas profundezas imóveis do ser. O ego é como a própria sombra lançada no chão. Se alguém tentar enterrá-la, isso será tolo. O ser é apenas um. Se limitado, ele é o ego. Se ilimitado, ele é infinito e é a realidade. As bolhas são diferentes entre si e numerosas, mas o oceano é apenas um. Da mesma forma, os egos são muitos, enquanto o ser é um e único. Quando lhe for dito que você não é o ego, perceba a realidade. Por que você ainda se identifica com o ego? É como dizer, não pense no macaco enquanto toma remédios. Isso é impossível. Similarmente acontece com as pessoas comuns. Quando a realidade é mencionada, por que você continua meditando? Eu sou Shiva ou eu sou Brahman? O significado deve ser rastreado e compreendido. Não é suficiente repetir as meras palavras ou pensar nelas. A realidade é simplesmente a perda do ego. Destrua o ego ao procurar a identidade dele. Porque o ego não é uma identidade, ele desaparecerá automaticamente e a realidade brilhará por si só. Esse é o método direto. Todos os outros métodos são feitos mantendo-se o ego. Naqueles caminhos surgem muitas dúvidas e a questão eterna continua para ser abordada no final. Mas no método direto, a questão final é a única e é levantada desde o início. Nenhum sadhana é necessário para se envolver nessa busca. Não existe um mistério maior do que este. Isto é, que nós mesmos, sendo a realidade, procuremos ganhar a realidade. Nós pensamos que há algo escondendo a nossa realidade e que esse algo deve ser destruído antes de a realidade ser obtida. Isso é ridículo. Chegará um dia em que você mesmo rirá dos seus esforços passados. Aquilo que haverá no dia em que você rir também está aqui e agora. Então, isso é um grande jogo de fingimento? Sim. No Yoga Vassita se diz: o que é real está escondido de nós, mas o que é falso é revelado como verdadeiro. Nós estamos realmente experimentando a realidade apenas. Todavia, não sabemos disso. Isso não é a maravilha das maravilhas? A indagação "quem sou eu?" é o machado com o qual se corta o ego. Na mente existem diferentes graus. A realização é a perfeição. Ela não pode ser compreendida pela mente. O estado de onisciência é ser o todo. O todo refere-se apenas à mente. O conhecido e o desconhecido formam juntos o todo. Depois de transcender a mente, você permanece como o ser. O conhecimento atual é só de limitação. Aquele conhecimento é ilimitado. Sendo assim, ele não pode ser compreendido por esse conhecimento. Deixe de ser o conhecedor, então haverá perfeição.
Um cavalheiro disse que estava se concentrando no som transcendental Om e desejava saber se o método estava correto. A meditação no som é um dos vários métodos aprovados. Os adeptos reivindicam uma virtude muito especial para o método. Segundo eles, ele é o método mais fácil e mais rápido. Assim como uma criança é acalmada para dormir por canções de ninar, o som acalma alguém para o estado de samadhi. Além disso, como um rei que envia os seus músicos para receberem seu filho, que retorna de uma longa viagem, assim também o som leva o devoto à morada do Senhor, de uma maneira agradável. O som ajuda a concentração. Depois que ele é sentido, a prática não deve ser um fim em si mesmo. O som não é o objetivo. O sujeito deve ser mantido firmemente. Do contrário, um vazio resultará. Embora o sujeito esteja lá, mesmo no vazio, ele não estaria ciente da cessação do som de diferentes tipos. Para estar ciente, mesmo naquele vazio, alguém deve se lembrar do seu próprio eu. A meditação no som é boa, mas é melhor ser associada à investigação vichara. Nesse caso, o som é composto de conhecimento e também do ser. O som ajuda a concentração. Bhakti, a devoção, consiste em esquecer o corpo? Por que você se importa com o corpo? Pratique Bhakti e não se preocupe com o que acontece com o corpo. Um casal idoso da América queria saber o que deveriam fazer para se concentrar diante dos desconfortos da posição sentada e da picada de mosquitos. Os desconfortos não vão inquietar você se a sua concentração estiver correta. Não se importe com os desconfortos. Mantenha a sua mente firme na meditação. Se você não tem força e resistência para suportar picadas de mosquito, como você espera obter a realização do ser? A realização deve ser em meio a todas as turbulências da vida. Se você procurar o próprio conforto e for para a cama, você adormecerá. Enfrente os problemas, mas se mantenha estável em meditação. O cavalheiro americano está um pouco surdo. Acostumado a ser independente desde a sua juventude, ele naturalmente se sente preocupado por sua audição tornar-se defeituosa. Você não era independente. Você era dependente do ego. É bom que a dependência do ego seja banida e que você se torne verdadeiramente autossuficiente. Não há motivo de preocupação. A subjugação dos sentidos é uma preliminar necessária para a autorrealização. Um sentido é subjugado para você pelo próprio Deus. Muito melhor. O questionador disse que apreciava o humor, mas que ainda assim o seu amor próprio sofria. O ser é apenas um. Você se sente magoado, se culpa ou despreza a si mesmo por seus erros? Se você segurar o ser, não haverá uma segunda pessoa para desprezá-lo. Quando você vê o mundo, você soltou o ser. Pelo contrário, segure o ser e o mundo não aparecerá. A senhora Kelly desejava saber como deveria aprender a meditar melhor. Sri Bhagavan perguntou se ela tinha feito japa ou rezado o terço. Ela disse que não. Você já pensou em Deus e suas qualidades? Eu tenho lido e falado sobre esses temas. Bem, se o mesmo for revolvido na mente, sem expressão aberta através dos sentidos, isso é meditação. Refiro-me à meditação como indicada no livro Caminho Secreto. A meditação, quem sou eu? Anseie por isso intensamente para que a mente se derreta em devoção. Depois que a cânfora queima,
não restam resíduos. A mente é a cânfora. Quando ela se dissolveu no ser, sem deixar nem mesmo o menor vestígio para trás, isso é a realização do ser. Um jovem com uma forte crença na existência do Ser Supremo como diferente do ser individual levantou algumas questões. Sri Bhagavan encerrou suas várias dúvidas com esta única declaração: remova as qualificações supremo e individual do ser e diga se você ainda encontra a diferença. Se mais tarde essas dúvidas ainda persistirem, pergunte a si mesmo: quem é o duvidador? Quem é o pensador? Encontre-o, essas dúvidas desaparecerão. Como praticar pranayama? De acordo com Inanna, pranayama pode ser explicado assim: a expiração é eu não sou isso. A inspiração é quem sou eu. E a retenção da respiração é eu sou ele. Isso é a vichara. Esse vichara traz o resultado desejado. Para aquele não tão avançado a ponto de se empenhar nesse caminho, alguma meditação provoca a suspensão da respiração e a mente deixa de ser inquieta. O controle da mente efetua espontaneamente o controle da respiração. Ou melhor, a retenção espontânea de respiração é o resultado. Para alguém incapaz de fazer isso, também a regulação da respiração é prescrita para tornar a mente quieta. A quietude dura apenas enquanto a respiração é controlada. Então, isso é transitório. A meta claramente não é o pranayama. O pranayama se estende aos vários estados de controle da mente e ao samadhi. Esse controle se torna mais fácil para o homem que praticou o pranayama anteriormente. O pranayama o leva aos estágios superiores que envolvem o controle da mente. Portanto, o controle da mente é o alvo do yoga também. Um homem mais avançado naturalmente irá direto para o controle da mente, sem perder seu tempo na prática do controle da respiração. Um simples desenvolvimento do pranayama pode conceder siddhis, poderes milagrosos pelos quais tantos anseiam. Quando alguém perguntou se existem restrições alimentares, Sri Bhagavan disse: comida agradável em quantidade moderada. Quando perguntaram sobre a eficácia da devoção ou bhakti, Sri Bhagavan disse: enquanto houver dualidade, deve haver Deus e o devoto. Similarmente, também em vichara. Enquanto houver vichara, haverá dualidade também. Mas, imergindo na fonte, haverá apenas unidade. Assim é com bhakti também. Realizando o Deus da devoção, só haverá unidade. Deus também é pensado dentro e pelo ser. Então Deus é idêntico ao ser. Se for dito a alguém para ter bhakti por Deus e ele fizer isso diretamente, está tudo bem. Mas existe outro tipo de homem que se volta e diz: há dois, eu e Deus. Antes de conhecer o Deus distante, deixe-me conhecer o eu mais imediato e íntimo. Para ele, a vichara marga deve ser ensinada. Na verdade, não há diferença entre bhakti e vichara. Daquele momento em diante, o eu, ou o ser, passou a atrair sobre si a atenção com poderoso fascínio.
o temor da morte desapareceu para sempre. Dali por diante.